bem-vindos a mais um vlog. Eu sou Simone e você está no canal Simone em Portugal. E hoje então eu convido você, vamos falar sobre trabalho? Vem comigo que eu vou te contar a realidade. E cá estou eu aproveitando praticamente o último final de semana do nosso verão europeu, né? Que pelo que mostra a meteorologia, a partir deste final de semana todas as coisas estarão diferentes. A gente já então vai se preparando para o nosso inverno. E nessa nova realidade, onde eu estou disponível no mercado, tenho buscado, gente, olha, todos os dias eu entro nos sites, nos sites das empresas, estou ali acompanhando, né, me cadastrando, e enfim, o que eu tenho achado, como que tem sido e o meu ponto de vista sobre trabalhar aqui em Portugal. Eu acho que a coisa mais complicada é para quem é qualificado, né? Então a gente que teve uma carreira, que teve uma vida, que teve, né, muitas habilidades, competências e que tem ainda, que pode contribuir tanto, quando claro a gente precisa, né, arrumar alguma coisa para você poder, gente, ganhar na moeda local. Não tenha dúvidas que você ficar independente de fazer essas transações lá do Brasil para cá é realmente um outro mundo. O euro está cada vez mais caro, né? Então, poder ganhar na moeda do país ao qual você vive é o melhor cenário. Acho que o maior desafio não é só você ter este salário baixo, né? Porque o custo de vida aqui em Portugal, ele, claro, quando a gente compara com os outros países, uma França, quando a gente compara com uma Alemanha, uma Irlanda, aí tudo bem, ele realmente é muito mais baixo. Como eu sempre digo, né, quem trabalha na área de TI, na área médica, até mesmo camionista que consegue ganhar um bom salário, quem é servidor público, gente, também está muito mais tranquilo. Eu estou falando aqui de uma forma geral, né, das oportunidades que existem. Porque o problema de Portugal não é só o salário baixo. O problema de Portugal é você não conseguir arrumar um trabalho que seja aceitável, por exemplo, né? Eu digo assim, olha, ser recepcionista de uma empresa, de você trabalhar na parte administrativa de uma empresa, de você trabalhar assim, sabe, em um ambiente mais corporativo, minimamente corporativo, e que de repente você ganhe esses 600 euros, não tem problema. O ponto é que mesmo para você ganhar os 600 euros, você não vai achar estas atividades, essas ocupações que você, de repente, tenha habilidade. Você vai ter que ir, gente, você vai ter que aceitar aquilo que existe. E o que existe, então, é toda a parte de serviço. Restauração, a parte de supermercado, a parte de posto de gasolina, né? Tudo que é serviço. Operários de fábrica, são atividades que você também poderá encontrar bastante em Portugal. Se você não tem essas habilidades, por exemplo, como eu, não tenho habilidades para trabalhar em nenhuma dessas posições, eu gostaria realmente de algo mais administrativo, mesmo para ganhar os 600, você não acha. Entende? Então, para mim, este é algo assim muito complicado. Outro ponto também que as pessoas não sabem é que para você trabalhar nas poucas grandes empresas que existem em Portugal, como uma Adidas, uma Bosch, enfim, e algumas outras, você precisa ter basicamente o inglês. O inglês ele é obrigatório em qualquer empresa que você vá trabalhar, né, grande em Portugal. E aí você fala, poxa, mas se eu tiver somente o inglês eu já estou feito. Não, você tem que ter o inglês e mais um francês, você tem que ter o inglês mais um alemão, o inglês mais um espanhol. E isso não te garante um salário alto. Você vai continuar ganhando aí um pouquinho a mais do que o salário mínimo, mas também você não vai ganhar lá os 6.500 euros. Se você já está curtindo o meu vlog, de deixar um like e se inscrever no meu canal, me ajudem a crescer. E uma outra coisa que nem eu sabia é que muitas empresas multinacionais que estão locadas em Portugal, elas prestam serviços para clientes de outros países. Então, por que esses outros idiomas eles são assim imprescindíveis? Porque muitas empresas utilizam a mão de obra que é extremamente barata de Portugal, exigem lá em cima, né? Então te pagam isso, te exigem tudo, porque existe bastante oferta de mão de obra. Então é muito comum que empresas locadas em Portugal
tenham clientes franceses, clientes alemães, clientes espanhóis, clientes de UK, e aí lógico, você tem que falar então o idioma local desses clientes, o que então te obriga a falar esses outros idiomas, o que acontece inclusive com o meu esposo. Ele trabalha aqui em Portugal para uma multinacional, ele atende o cliente que é locado na Espanha e ele então precisa falar simultaneamente tanto as chamadas que ele atende em inglês como em espanhol. E isso é uma realidade, gente. Então, Portugal hoje, ele é muito utilizado para esta prestação de serviço, né? Este outsourcing. Se eu falasse francês, eu já estaria empregada. Se eu falasse o alemão, também já estaria empregada. Agora, só de falar inglês é pouco, falta um pouco mais. Coisas que no Brasil, por exemplo, quem fala o inglês fluente, né, quem tem esta oportunidade de trabalhar em uma multinacional, apenas com o inglês você já se comunica com o mundo, então, né, tudo fica muito pequeno e fica tudo muito fácil. Já aqui não. Como essas oportunidades de trabalho a qual eu citei, elas estão em idioma, né, local do cliente, então você obrigatoriamente precisa sim ter 2, 3 idiomas fluentes, escritos e falados. Então tá aí, gente, também um outro desafio que muita gente não sabe. Eu também não sabia, né? Vivendo aqui nesses quase 4 anos, a gente vai realmente conhecendo melhor como que é o mercado de trabalho. Mas Simone, eu não falo esses idiomas, o que eu faço? Vai ficar igual eu. Você vai ter que se sujeitar, então, ao resto das vagas, né? Muitas vezes não tem o perfil intelectual da pessoa, o que geram também muitos conflitos. Eu tenho casos de amigas, né, que se propuseram a trabalhar em algumas ocupações que, gente, elas se sentiam assim intrusas, porque elas eram as diferentes trabalhando lá, né? Por terem qualificação, quando alguém descobriu então que elas eram pós-graduadas, nossa, aí começaram a sabotá-las, começaram a infernizá-las, que elas não aguentaram, tiveram que sair. Por quê? Porque não, né? Porque essa coisa de todo mundo achar que a gente faz o que tem, depende de quem, né? Depende para quem. Eu acho que para quem vem legalizado, para quem vem com um histórico profissional, não é tão fácil fazer qualquer coisa. Não é tão fácil fazer algo tão diferente assim da sua vida profissional. É um desafio imenso. E para mim, eu acho que o mais complicado é, mesmo aceitando ganhar um salário baixo, não ter uma ocupação minimamente compatível. Minimamente, gente. Eu não estou falando de cargos gerenciais, eu não estou falando de cargos, né, de diretoria, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando assim, daquele primeiro nível mesmo. Mas que seja pelo menos alguma coisa que seja viável, que a gente tenha prazer de fazer, que a gente se sinta assim útil, que tenha minimamente algo corporativo. Não tem. É incrível e muita gente não sabe disso. Que tirando, gente, Lisboa e tirando Porto, que são as 2 maiores cidades aqui do país, Portugal, a gente pode dizer que as demais cidades, elas são muito interioranas, né? Como se fosse realmente interior. Então o trabalho, ele falta, ele não tem tudo. Até mesmo em Braga, que é a 3ª maior cidade do país, você não tem ofertas de trabalho. Onde que você vai conseguir então essas vagas mais administrativas? Em Lisboa e em Porto, que são as maiores cidades. E lembrando que Lisboa tem cerca de 600 mil habitantes. Então quando a gente compara isso, né, tem menos do que a cidade de Sorocaba, em São Paulo. Então, muita gente não tem essa percepção. Por isso que muita gente compara Portugal com o Brasil. Gente, não tem comparação, né? Primeiro porque Portugal é muito pequeno. Quando a gente compara o Brasil em extensão, quando a gente compara o Brasil na parte industrial, o Brasil tem muitas indústrias, gente. Muito, tem um polo industrial absurdo. Não é compatível, a gente não pode comparar. Então, quando a gente vem lá do Brasil achando que vai se recolocar aqui porque tem esta referência, né, nossa, de que tem muitas indústrias e que tem muitos lugares para se trabalhar, gente, não é bem assim. Então, oportunidades de trabalho, elas são menores. Portugal não investiu na parte industrial, então a gente tem minimamente aqui oportunidades em grandes empresas, e aí virou realmente um polo de prestação de serviço, porque, eu já expliquei, a mão de obra é extremamente barata e qualificada.
Eu não estou aqui para desiludir ou jogar um balde de água fria em ninguém. Eu estou aqui para dizer a realidade, o que realmente acontece no nosso dia a dia, o que eu estou vivendo, né? O que eu já vivi nesses 4 anos, que já faz todo esse tempo que eu tento me recolocar e eu não consigo. E não é qualquer lugar que eu vou trabalhar também, né? Então isso aí é um outro ponto. Não é tudo, gente, que eu vou fazer. Então eu acho que desmistificar isso, deixar isso de uma forma mais clara, te falar o que não falaram pra mim, eu acho que é muito válido. Esse é o meu papel de hoje. Te falar o que eu vivo, te falar a verdade. E aí você, claro, decide o que você vai fazer. O que você acha disso? Você já viveu isso aqui? Concorda comigo? Também pensa que é muito complicado, principalmente para quem vem qualificado? Quais são essas dificuldades que você tem enfrentado? Conta aqui embaixo nos meus comentários, eu vou adorar saber a sua opinião. Fiquem sempre comigo, muito obrigada, gente. Então, se vocês curtiram, dê um like, se inscrevam no meu canal, cliquem no sininho para receber sempre os próximos vídeos. E até a próxima!